Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos comentar acerca de uma dúvida, acerca de um questionamento que nos foi feito aqui no nosso canal do Saber a Lei no YouTube, em um dos nossos comentários aqui, pela qual uma trabalhadora descreve que ela trabalha em uma empresa, trabalha das 9 às 6 da tarde, de segunda a sexta, com uma hora de almoço, tudo dentro da conformidade, 44 horas semanais, e teoricamente não realiza horas extras, horas extraordinárias. Porém, ela nos pergunta e ela nos questiona, dizendo que após o expediente, após essas 18 horas, ela volta para sua residência trabalhando, respondendo uma série de questionamentos que são feitos via WhatsApp. Nessa mesma pergunta, ela nos relata para saber se existe a configuração de horas extras, né? Esse direito de receber essas horas suplementares, essas horas complementares que não estão na jornada contratual estipulada. Ela também nos relata que, dependendo da situação e do problema a ser resolvido, ela precisa entrar no seu notebook, ela precisa entrar no seu computador de casa, acessar o sistema da empresa, que é um sistema online, é um sistema que dá para acessar através de um site, para poder resolver o problema. Então, o que é a situação de fato dessa trabalhadora e de tantas outras pessoas que estão nessa situação? Ela deixa o local de trabalho, ela trabalha presencialmente, porém, ela continua trabalhando, essa é a verdade, através do aplicativo de WhatsApp, ela vai ali resolvendo problemas para a empresa. Bom, o primeiro ponto que a gente tem para conversar sobre esse tema, para poder esclarecer o que diz a lei sobre essa questão. Primeiro é importante a gente dar foco, né, no artigo 4º da CLT, que diz, dentre outras coisas, que todo o tempo em que o trabalhador esteja à disposição do empregador é considerado como jornada de trabalho, ou seja, é considerado como tempo a ser considerado como horas trabalhadas. Em tese, é isso que diz o artigo 4º da CLT. Neste caso, além dela estar à disposição através de um aplicativo, ela está efetivamente trabalhando. Ela está com o seu celular, com o seu aparelho pessoal, respondendo mensagens, resolvendo problemas, encaminhando mensagens. Isso é efetivamente trabalho, e todo trabalho tem que ser remunerado. Esse é o princípio básico, né, de uma relação de trabalho, de uma relação de emprego. Todo o trabalho tem que ser devidamente remunerado. Não existe trabalho que se faça de maneira gratuita. Então veja, neste caso, além dela estar à disposição do empregador através de um meio de aplicativo, WhatsApp, ela ainda responde mensagens, ela eventualmente ainda precisa entrar no seu computador pessoal, no seu horário que seria de descanso, para poder acessar o sistema e resolver problemas da empresa. Bom, a gente sabe, meus amigos, que essa pergunta, essa situação, nem sempre ela tem uma resolução fácil. É preciso, de fato, analisar caso a caso, situação por situação. É muito difícil falar de um contexto geral. O que é importante a gente dar foco é que todo o trabalho exercido na empresa ou fora dela deve ser remunerado, seja com salário ou seja com hora extra, se estiver extrapolando as 44 horas semanais. Neste caso específico, respondendo a essa pergunta, existe de fato horas extras. Ela trabalha 44 horas semanais dentro da empresa e continua trabalhando por mais 2, 3 horas fora da empresa, na sua casa, através do seu computador ou através do seu celular. Mas daí existe sempre aquela pergunta, todos os casos têm hora extra? Todo o funcionário, todo o trabalhador que tem o WhatsApp da empresa instalado no seu aparelho recebe hora extra, deve receber? Obviamente que não, deve ser analisado caso a caso, situação a situação. Veja, um dos pontos em que a jurisprudência, né, as nossas decisões judiciais determinam como ponto principal é a necessidade do trabalhador responder naquele momento. Chegar uma mensagem dentro de um aplicativo, seja ele o WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação ou de trabalho, é uma coisa.
você precisar de responder aquela solicitação, aquela pergunta, ou realizar um trabalho de maneira imediata, de fato você está trabalhando, você está exercendo um trabalho. Para as empresas que também se preocupam em relação a isso, principalmente neste novo cenário, né, que veio, infelizmente, com uma situação de crise sanitária, de pandemia, de saúde pública, que muitas vezes levou muitos trabalhadores, milhares de trabalhadores, de funcionários, para exercer o trabalho dentro de casa, fora das empresas, em computadores pessoais. É importante que a empresa mantenha um controle, seja ele eletrônico ou qualquer outro controle efetivo, para que os funcionários não ultrapassem as 44 horas semanais, não se desgastem efetivamente nessa situação, porque a gente sabe, quando se trabalha em casa, muitos trabalhadores nos relatam que continua trabalhando, né? Termina o horário, continua trabalhando, então é importante que exista uma fiscalização, é importante que exista um zelo com a saúde desses funcionários. Não é porque eles estão em casa que eles devem trabalhar acima de 44 horas semanais. É importante que exista um controle efetivo até pela saúde, até para se evitar doenças ocupacionais, como ler, bursite, tendinite, ou doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que também são típicas, doenças que podem surgir com excesso de trabalho. A pergunta, né, voltando ao tema principal, ao que nos foi feito para esse vídeo, é sim possível, né, ser considerado como horas extras, o trabalho exercido por meio de celular, por meio de WhatsApp, essas respostas que devem ser feitas de maneira automática, que devem ser feitas de maneira imediata pelo trabalhador, são sim consideradas horas extras. Nós temos inclusive decisões do Superior Tribunal do Trabalho, do TST, que confirma essa tese, que confirma essa possibilidade. Então, se você, trabalhador, sai da empresa ou tem que ficar ali no seu celular fora do horário contratual das 44 horas semanais, é fundamental que você entenda, que você compreenda que você está realizando horas extras e você pode devidamente cobrar essas horas da empresa conforme determina a legislação trabalhista vigente. Se você quiser saber mais sobre esse tema e tantos outros de direito do trabalho ou direito previdenciário, a gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também nos siga no Instagram. Um forte abraço e até o próximo vídeo.